Eu acho que tá tudo bem agora. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast com mais um papo aleatório. Este podcast é incrivelmente patrocinado por porra nenhuma. Se você quer um podcast sem anúncio durante o começo dele, este é o podcast. E não sei se vai ter algum patrocinador, enquanto isso, continua sem patrocínio de porra nenhuma. A melhor empresa para deixar seu podcast sem nenhum patrocínio, sem nenhum anúncio chato. E esse anúncio já está sendo chato. Então vamos pro podcast. Bom, eu tô aqui, é, tentei gravar o podcast essa semana, como vocês viram em anúncios tanto no Instagram como no Telegram, minhas principais redes. Se vocês virem qualquer outra, assim, Twitter, Facebook, não sou eu, tá bom? É algum fake. Eu não uso essas redes sociais. É, bom, eu tentei gravar essa semana e tal, tava doente, minha voz tava um pouco rouca, já apresentei uma melhora. E ontem eu tentei gravar. E no caso, eu estava gravando numa sexta, também tentei gravar no sábado, eu coloquei até um anúncio gravando. Estou gravando numa noite de domingo às 10 horas e 8 minutos. E bom, eu já estava meio que desistindo porque eu estava gravando podcast, aí veio gente me chamando. Eu tenho como alguns já sabem, algumas pessoas que acho que eu não sei se eu já mencionei isso, né? Mas tem um lava-jato e um bar na frente da minha casa e é muito barulho, é horrível para gravar áudio. Depois, se não tá ligado os dois sons desse bar e desse lava-jato, tem um monte de gente que fica bebendo e macaqueando. No caso, parece um monte de, sei lá, fica bebendo e depois o instinto primata se, se desperta e todo mundo começa a gritar e as minas começam a rebolar na rua, os caras ficam, eita, lá vem a gostosa. Enfim, aí começa. E tudo isso eu tenho que arranjar um horário na madrugada e minha avó dorme muito cedo. Eu finalmente consegui falar com ela para ela deixar a porta da casa aberta aqui só para eu poder gravar e depois eu fecho, deixo a chave no cantinho ali e vou para casa. E assim, eu só nesse processo é muito ruim porque putz, velho, eu tenho vezes que eu tô com uma ideia muito boa, tô bem animado para gravar e sempre dá besteira. Eu tô gravando aqui perto, logo na sala dela, perto da porta, é onde tem uma mesa, um espaçozinho que ela organizou aqui e não tem quase ninguém usa esse espaço, nem ela mesma. E fica bem perto da rua. E justamente às vezes qualquer barulhinho de carro, moto que passa é horrível. Já tentei até gravar também na cozinha dela e meu microfone capta. É incrível como o meu microfone pega, capta minha voz com decibéis muito baixos e os sons externos assim de fundo. Putz, é incrível, assim, ele pega de um jeito, sabe, que quando eu vou tentar fazer não sei se fala masterização, quando eu vou tentar melhorar o áudio, fica horrível para poder ao menos diminuir isso, sabe? E, bom, eu ia começar o podcast gravando não, respondendo algumas perguntas do pessoal, mas eu tenho algumas historinhas. Mentira, eu tenho só uma história porque eu tinha outra para contar e eu acabei esquecendo, mas vamos lá. É, como no outro episódio foi um assunto um pouco mais sério, uma pergunta que fizeram e um disclaimer antes de falar a história que eu vou contar hoje, no caso, minha prima, ela não ficou grávida. Muita gente perguntou, muita gente, no caso 5 pessoas, perguntaram se ela tinha engravidado. Ela não engravidou. Essa história todinha foi só por conta de uma suspeita que ela teve de gravidez e ela não queria jogar a culpa em mim, né? Em mim não, né? No caso, não queria jogar a culpa no cara da igreja e ela jogou a culpa em mim e fez toda aquela armação e infelizmente falaram também que eu errei em ter feito toda aquela fanfic pra poder me sair da história, o que não deu muito certo, né? Obviamente eu deveria ter insistido na verdade, ao invés de fazer uma história falsa para depois acabar desmentindo. No caso, a história falsa se sobressaiu bem mais e a palavra dela também. Até hoje ela se faz de vítima, não tem relacionamento duradouro com ela. Já conversei com ex-namorados dela que ela contou essa história também. Então, assim, eu sempre procuro contar a minha parte da história porque para eles eu sempre saio como ruim. Eles achavam eles sempre falam, pô, eu achei que tu era isso que ela tinha falado e tal. Putz, sabe, eu realmente não acredito que um assunto desse espalhado de uma forma tão, sabe, telefone sem fio.
Mas a historinha, só pra começar, é uma história bem curta até, sabe? E eu vou contar aqui agora que o Easy Nobre me bloqueou, aquele cara que tem um senso de grandeza enorme, cara. Enfim, eu gosto do conteúdo dele quando ele fala de conteúdo de jogos e coisas retrôs, sabe? Tipo, eu comprei um PSP mais por conta dele, porque eu sempre curti o PSP, na verdade. Eu já peguei um quando eu não lembro a idade, mas logo quando ele tava já perdendo hype, teve um amigo da minha mãe que trouxe para vender por R$ 100, com tudo na caixa, provavelmente roubado, não sei. Mas aí eu peguei, joguei nele um pouco, fiquei admirado e depois eu simplesmente não vi mais um PSP. Sempre que eu via um no camelô, quando minha mãe ia pra cidade, eu ficava pedindo para ela comprar. Então, eis que eu ficava vendo vídeos não só do Zinobre, também tinha outras pessoas que falavam do PSP, que ele é bom para emulação de PlayStation para baixo, sabe? E tudo isso fora a extensa biblioteca que o PSP tem. E então, eis que um dia o Zinobre gravou um vídeo falando sobre, eu não lembro o que foi, incrível. Mas, enfim, ele falou que tinha uma conta no Telegram. E assim, tem muita gente, muito famoso, que tem conta no Telegram, mas eles escondem o arroba deles, no caso o usuário, porque o Telegram, se você não quer dar um número, se você não quer dar seu número, você pode dar o seu arroba, ou o seu link que linka com o seu arroba e vai para o seu chat. Aí eu simplesmente falei, putz, vou pesquisar aqui, Easy Nobre. Pesquisei e eu fui mandar foto do meu PSP pro cara e tal. Falou, pô, cara, comprei aqui, ó, coloquei os emuladorzinhos e tal. Mostrei pra ele. E como ele já era um usuário de longa data, eu queria perguntar pro cara só se ele tem alguma dica pra melhorar alguma coisa. No caso, ele usa o PSP destravado, se tem alguma coisa com performance e tal. Então ele começou a surtar, dizendo que eu estava fazendo um ataque coordenado e que várias pessoas estavam falando com ele, atacando ele. Aí o cara chega e fala: Olha, eu tô há 25 anos na internet, tá bom? Tô há 25 anos na internet, mas eu posso ser babaca, mas trouxa eu não sou. Tá, pelo menos ele reconhece que ele é uma coisa, né? E não, eu não tô puto, eu não tô falando assim que ele é babaca só porque ele fez isso comigo, porque realmente ele tem esse senso de grandeza dele, ele sempre se acha que é o certo, sempre tenta ser o justiceiro social, que entende o lado de todo mundo, que fica criticando tudo, dá aqueles argumentos extensos quando alguém discorda com ele, ainda faz questão de fixar o comentário, sabe? Tem coisa que eu não vejo muito, assim, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Mas como é que eu posso resumir? Eu não vejo nada de, eu acho que é extraordinário, sabe? Nas opiniões dele. Basicamente ele pega, ele faz um copia e cola, às vezes do que tá falando no jornal, às vezes ele pega de debates que ele vê no Twitter, sabe? Você vê uma certa semelhança nos argumentos que ele apresenta. Aí então ele começou a falar que eu tava atacando ele, isso, que aquilo outro, sendo que, tipo, eu tava fazendo uma pergunta sobre o console. Em seguida eu fui e falei com ele e digo, ó, posso te ajudar, né? Eu só remove teu arroba e o pessoal vai parar de te encher o saco e ninguém vai te achar mais no Telegram. E ele simplesmente continuou com o arroba e me bloqueou e disse que eu tava querendo que ele excluísse a conta, sendo que não tinha nada a ver, era só remover o arroba. E o cara ainda insiste em deixar lá, mas eu acho que assim, ninguém teve a ideia, ó, vou pesquisar Easy Nobre aqui no Telegram, vai encontrar, enfim. Tinha foto dele até no próprio Telegram, sabe? A forma que ele escreve também era muito similar. Tinha tirado print até para mandar para um amigo meu, só que eu vou ter que caçar no meu Telegram também, porque é muito conteúdo que eu envio. Tem gente que eu envio conteúdo constantemente. Enfim, e era só isso, o cara me bloqueou achando que eu tinha que excluir da conta dele, que iria excluir a conta dele, não sei o que eu tava coordenando ataque, mas isso se deve aos traumas que ele teve, né? Porque o cara fala muita merda na net, às vezes, e sempre surge, né? Das consequências das coisas que ele falou no passado, acaba voltando, no caso, alguém das antigas que participou da treta acaba voltando à treta de novo, ou simplesmente começa a odiar o cara e começa realmente a coordenar um ataque. Mas enfim, né? Tem louco pra tudo.
Eu tinha outra história, mas eu acabei esquecendo a história, eu não sei mais. Eu esqueci completamente da história. Minha nossa, cara, minha amnésia tá foda. Mas enfim, eu fiz umas perguntas, quer dizer, eu coloquei no meu canal do Telegram, @acervo pedido podcast, você coloca lá, só acervo pedido podcast, tudo junto. Se você não encontrar, se o Telegram não dizer que não tem mais resultados, você coloca o arroba, ou simplesmente você digita no seu navegador lá, t.me/acervo pedido podcast. Lá você consegue ouvir meus podcasts direto do navegador, sem ter uma conta no Telegram. Se você quiser mandar para algum amigo, se você quiser mandar para. Se você quiser ouvir também, mas não quer ter o Telegram, você pode ter acesso a isso, mas você não vai poder interagir com as publicações, porque lá tem um modo de comentário. Então vamos lá. Eu criei um post lá pedindo para o pessoal fazer pergunta, fiz essa pergunta também no Instagram, fiz essa postagem no Instagram, no caso. No caso, também me perguntaram sobre o negócio da minha prima, né? O que rolou e tal. E eu já respondi logo de começo, que foi o Rodrigo. Eu não lembro direito o arroba dele, mas acho que a abreviada é Rodrigo. Enfim, obrigado, Rodrigo, pela pergunta e tá respondido já. Agora eu vou. Eu tô gaguejando muito, cara, caralho. Às vezes eu fico dislexo, sabe? Vou gravar podcast, é foda, é foda. Eu tô muito gordo, aí essa gordura que eu tenho aqui vai subindo pro cérebro, dá nisso e acaba me fudendo. Daqui a pouco eu tenho um infarto, vocês estão sabendo aí, relaxa. O Miles, ou a Miles, não sei, Miles, colocou assim: o que você espera para o futuro da humanidade? Cara, sendo sincero, eu não sei muito bem o que esperar para o futuro da humanidade. Eu tô vendo tanta coisa, já vi tanta coisa bizarra que aconteceu. Até esse tempo tem o quê? 20 anos. Mas já vi cada coisa bizarra que, sei lá, cara, me faz perder muita fé na humanidade. E eu não sei muito bem se vai melhorar essa quarentena, entre aspas, que tá, o pessoal, por exemplo, uma coisa que eu vejo é que o pessoal coloca muita culpa na quarentena por instintos que estavam reprimidos, sabe, na pessoa. Por exemplo, por exemplo, eu tava vendo vídeos de um cara que ele vende inseminação de cavalo. Eu acho que é assim que se fala, não sei. Acasalamento. Ele tem um cavalo que é de uma raça muito boa e ele vende, vamos dizer assim, essa inseminação. O cara, ele leva pra fazenda do cara, aí eles colocam lá, coloca a égua do cara lá e tal, e tem o ato. E ele filma, sabe? Ele filma o ato pra ver como é que é. Não sei porquê, ele poderia até só fazer um vídeo apresentando o serviço, mas enfim. Aí, nos comentários, quando você vai olhar, tem um monte de garota que fica falando assim: ai, o que é que a quarentena tá fazendo comigo? Olha onde eu tô. Ai, que desejo, não sei o que. Eu entrei em debate nisso com algumas pessoas. Uns disseram: olha, cara, não é bem assim. A pessoa pode ter falado: ah, cara, deve ser só porque a pessoa tá com desejo de fazer e tal. Mas assim, vendo o animal, cara, eu acho que se fosse assim, quando o cachorro estivesse transando na rua ali, o cara olha, ou vontade de transar, o cara fica de pau duro, né? Não sei, mas enfim. E por outro lado, eu acho que mais provável a pessoa deveria ter um desejo de fazer com o animal, por exemplo, e esse instinto ela tá colocando culpa na quarentena, sabe? Eu sei que a pessoa se ficar confinada, pode ter algum pessoal confinado que tava, né? Pra mim, a quarentena não mudou muita coisa aqui. Continuei saindo, sabe? Pra comprar coisa pra minha mãe, comprar coisa pra minha avó, pra minha tia, ajudando minha mãe dentro de casa. Eu sempre fui uma pessoa de ficar sempre dentro de casa, então não mudou muita coisa pra mim, sabe? Não mudou muita coisa. A única coisa é que eu tenho que ficar usando máscara. E eu ainda, mesmo tendo todos os cuidados, eu ainda peguei Covid, o que foi incrível. Um mês depois que foi decretado pandemia, eu peguei Covid. E ainda bem que não deu muita bronca, eu tive poucos sintomas e tal. Um dos sintomas que foi muito ruim é o cansaço extremo que dá. É muito ruim qualquer esforço, eu ficava muito cansado e era horrível para respirar. Mas enfim, só terminando o raciocínio, tipo, o pessoal fala que você ficar confinado pode mexer com algumas coisas e tal, mas eu acho que assim, tem coisas que realmente o pessoal quer culpar, sabe? É sempre assim, é muito mais fácil você colocar a culpa em outra pessoa por você estar fazendo algo
do que você culpar a si mesmo, sabe? Você reconhecer o seu erro, você reconhecer que aquilo ali é um desejo que está dentro de você e você tem medo de falar aquilo ali por represália, sabe? Aí você coloca a culpa em algo que alivie, entendeu? Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Midolf. Bom, eu não vou negar, tem nick que eu acho estranho, eu não sei pronunciar. Então, não sei, vamos lá, enfim. Se eu estiver pronunciando errado, vocês falem depois e a vida que segue. Você trabalha, se sim, com o quê? Atualmente eu estou desempregado, procurando emprego. Trabalhei por um mês em uma empresa de call center, mas eu acabei saindo de lá. E a pergunta também já incluída no mesmo corpo da mensagem, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Seu hobby, digamos assim. Cara, eu gosto de ler, gosto às vezes de escrever, às vezes vem alguma ideia e eu quero colocar logo de cara, assim, se eu não falar, no caso se eu não falar em áudio, que às vezes eu gosto de gravar áudio do que eu penso, se os cachorros começaram a latir aqui, não sei se vocês estão ouvindo, peço perdão. Não quero cortar nem nada, quero um episódio sem corte, sabe, sem mínimo de tratamento possível. É, Deixa eu lembrar aqui, ler, escrever, no caso, se tem textos que eu já escrevi que são enormes, textos que também ajudam pessoas a entender alguma coisa, principalmente quando é na área de tecnologia, eu gosto de mandar. E deixa eu ver o que mais, eu gosto de jogar, tinha parado de jogar um pouco, eu tenho um PlayStation 2, tenho um PSP, tenho um emulador no meu celular, um controle Bluetooth para ficar jogando. E assistir anime. Eu não assisto muito filme sério, sou horrível pra assistir alguma coisa, sabe? Não consigo. Sabe, tipo, tem um monte de coisa baixada no meu HD. Tem um monte de coisa baixada e eu não assisto quase nada. Não consumo, sou péssimo pra consumir conteúdo multimídia. Tanto que é porque eu não consigo manter o foco, sabe? Às vezes eu, tipo, não fico com o celular nem nada, mas mesmo assim eu fico o tempo todo clicando e para tirar a tela cheia, para colocar a tela cheia, para ver quanto tempo tá faltando de filme. E isso me deixa agoniado comigo mesmo. E são coisas, são filmes que eu tenho interesse em ver, mas eu não consigo ver por conta disso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Max Celeron colocou: fala um pouco sobre os jogos que jogaste na tua infância e as músicas que marcaram sua vida. Cara, no caso, uma saga que marcou bastante a minha infância foi Metal Slug. Eu até hoje gosto, eu jogo bastante, mas eu lembro que eu ficava, se você deixasse, antes eu tinha um tempo para ficar no computador. E eu tentava o máximo zerar o jogo o mais rápido possível, mas o único que eu conseguia zerar muito rápido era o Metal Slug 1. E até hoje porque os boys eu acho que eles não tinham tanto. Assim, se você conseguir decorar o padrão deles, você consegue derrotar eles muito rápido. Tem alguns macetes que dá pra você fazer, principalmente se você tiver o Metal Slug, que é o veículo que deu origem ao nome do jogo. Se você conseguir, que eles sempre focam, né? Sempre em todo estágio eles te dão um Metal Slug. Se você, por exemplo, você perder antes da metade do caminho, você consegue outro. Isso principalmente é destacado nas fases finais do Metal Slug, do primeiro. Sempre que você perdia tinha a chance de ter outro, sabe? Eu acho isso bem interessante. Mas, assim, ter o X e 2 3 4 5 a partir desses eu não conseguia mais zerar. Eu tinha só meia hora para ficar no computador, então eu conseguia zerar o Metal Slug em 20 minutos. Mesmo perdendo várias fichas, etc. Hoje eu consigo passar até a quarta fase, mais ou menos, sem colocar ficha. Sem, no máximo, passar até a quarta fase usando só uma ficha. E tem um Bully, né? Que esse jogo eu zerei recentemente. É um jogo também que mais foi entre minha infância e pré-adolescência, sabe? Tem outro jogo também que é o The King of Fighters. Eu jogava muito no fliperama, não sabia de nenhum combo, eu simplesmente apertava tudo na loucura e, e ia. Tem também Sonic, já cheguei a jogar no Mega Drive do meu primo. Sonic também foi um jogo que eu sempre curti jogar. E depois eu comecei a jogar nos emuladores. Era mais isso quando
Isso quando eu tinha o quê? Quando alguém instalava pra mim, porque eu não sabia instalar emulador, não sabia. Sabe aqueles jogos Flash que tinha do Clique Jogos, etc., que eram os fan-made, por exemplo? Antigamente eu não sabia baixar Metal Slug para arcade, é, não sabia instalar emulador, como baixar as ROMs, então foi depois que eu vim saber que o YouTube é uma grande escola para você aprender tudo, desde como baixar um MP3 até lavagem de dinheiro. É a melhor coisa que tem o YouTube, cara. Se você quer aprender ir com certo, se você quer virar um criminoso, YouTube é a melhor alternativa. Acho que lá tem ensinando até como usar maçarico para abrir cofre de banco. Mas enfim, músicas que marcaram sua vida. Cara, músicas, eu vou dizer que o Linkin Park, no caso, foi uma banda que marcou toda a minha vida até hoje, desde a infância até agora. Eu lembro que eu comecei a estudar Linkin Park com 5 anos, quando meu irmão trouxe um DVD que tinha o Live in Texas e um show que eles fizeram com Jay-Z, que é um álbum que eu acho que não deram muita atenção junto com Reanimation. E assim, tem músicas no Reanimation que são muito boas, que o pessoal também não deu muita atenção, sabe? Mas eu comecei a escutar e assim, as músicas deles pareciam que cada vez que eles lançavam um álbum, parecia também que eles estavam adivinhando o humor, a situação que eu estava passando, sabe? Tinha alguma música ali que passava uma mensagem muito boa, que me animava, me tirava de uma deprê, sabe? Teve um tempo mesmo que eu estava muito mal, as coisas em casa, assim, em relação com a relação com meus pais não estava muito boa. E eu também, tanto na escola, aqui na rua também, o pessoal me zoava muito. E como eu não sabia entrar na zoeira, então eu ficava muito recuado, sabe? Aí eu ficava meio que sozinho, me via sozinho porque até meus pais me zoavam, sabe? Chegou nesse ponto que quando eu fazia algo errado, além dos meus pais às vezes me baterem, eles me xingavam durante a surra, sabe? Era meio foda. Mas enfim, tem uma música que é Not Alone, que essa música eles fizeram, no caso o Chester teve a ideia de fazer essa música, para cada download dela o dinheiro ia ser doado para o pessoal do Haiti. Foi em 2010 a gravação dessa música, foi muito boa. Essa música, cara, é perfeita. E eu acho que é isso. Eu não posso dizer, assim, não sei dizer músicas que marcaram a minha vida, mas eu posso dizer coisas assim relacionadas à música que marcaram a minha vida. Também, a exemplo, quando eu ganhei meu celular, meu primeiro celular foi um Samsung Pocket. Não, minto eu, perdão. Foi um Samsung de R$ 100 que meu avô comprou. Que ele vinha com rádio FM, só rádio FM e um único jogo. E daí eu comecei a procurar estações com o meu gosto. E minha mãe escutava a Clube FM, só que a Clube FM não estava mais tocando as mesmas músicas de antes. Começou a ser sertanejo, forró, etc. E não estava legal. Eu gostava muito de escutar música romântica com ela, sabe? Acho que era 9 horas da noite por aí, hoje, no, acho que umas 4 horas da tarde já começava a tocar uma seleção de música romântica. Era muito bom, era muito bom. Aí eu comecei a trocar de estação. Foi aí que eu encontrei a Transamérica Pop, que é uma das poucas rádios que pega aqui quando você usa um aparelho telefônico ou até mesmo um MP3, sabe? Tem hoje em dia aqueles MP3 que tem uma tela e tudo mais, aí tem rádio FM. Hoje em dia eu acho que é muito raro alguém usar isso, porque celular, até você comprar um celular bem barato, um celular bem simples, dá pra escutar música, dá pra escutar MP3, sabe? Enfim, é o celular pra ladrão, que a gente chama, que é tipo, o cara chega assim, bora, passa lá, toma aí, não quero nem mais isso, vou comprar outro, sabe? Enfim. E o risco de você levar um tiro é de 100%, ou 90%, não sei qual a estatística disso. É, Miles de novo colocou, você acompanha o Flow? Cara, eu não acompanho tanto o Flow, depois de um tempo começou a ficar mais saturado, sabe? Eu acho que até o formato do Flow em si, ele já está se saturando. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se vocês também perceberam, é que muito youtuber, muita gente que tinha canal no YouTube e que não estava alavancando muito, começou a ter um engajamento maior justamente porque estavam fazendo podcast like a Flow, por exemplo, que foi o que? Teve o Podpah, teve... Cara, teve outros podcasts, teve Inteligência Limitada,
que é com o Rogério Vilela. Esse eu gosto pra caramba, esse é muito bom. Se vocês não ouvem, eu recomendo ouvir. Realmente é muito bom. Os debates são muito bons. Não chegam a ser maçantes, é algo, acho que é algo um pouco mais sério. Ah, mas o Flow tem o Monark que faz aquela zoeira e tal, fala as coisas sem sentido. Sim, mas assim, dependendo do convidado, para aquilo, não é muito legal. Recentemente eu soube que o Flow tá querendo fazer, que nem o Podpah, e fazer um podcast de 24 horas. Cara, eu não acho que precise ser tanto assim, sabe? Tem um revezamento dos convidados e tudo mais, eu sei. Mas para quem tem por exemplo, para quem tem uma vida um pouco corrida, para quem trabalha e tem projetos, para quem estuda, sabe, e também tem seus projetos, ou só estuda e quer descansar a cabeça, consumir um conteúdo mais de boa por 1 a 2 horas, um audiolivro, sabe? Quase 24 horas de podcast, isso é surreal, cara. É porque hoje em dia o pessoal também precisa tanto de um estímulo visual que, por exemplo, eu escuto muito podcast ou rádio quando eu estou lavando a louça. Lavando louça ou ajudando minha mãe em alguma coisa dentro de casa, arrumando algo por lá. Mas eu tô aprendendo a ficar sentado no sofá ou sentado na minha cama, aconchegado e ouvir sem nenhum estímulo visual. Só fechar o olho e ouvir. Porque, sabe, você não precisa ficar vendo a pessoa sendo entrevistada, sabe? Você não precisa, cara. Só você ouve. O ruim também do Flow é que às vezes você tá ouvindo, por exemplo, eu ouço muito Flow tá ouvindo. O pessoal começou a fazer um barulho aqui, não sei se vocês ouviram, perdão. É, quando o Flow começou a apelar muito assim, porque a palavra não veio certa, mas o pessoal quando começou a dar muito mais valor pro visual, tinha coisas que aconteciam no estúdio que eu ficava, o que tá acontecendo? Do nada, ficava um silêncio, aí o Igor começa a rir, aí o Monark começa a rir, o convidado também começa a rir, geral do estúdio, enfim. E eu tinha que depender de chegar em casa, por exemplo, se eu estivesse fora, ou me desocupar para depois ver o que aconteceu naquele trecho, sabe? Eu sei que é algo curto, mas pô, para quem tá querendo consumir aquele conteúdo só daquela vez e depois ter que ver de novo só porque aconteceu algo ali dentro do estúdio que você não pôde ver, é meio complicado. Eu mesmo gosto mais de podcast que o pessoal dá muito mais valor pro áudio do que pro visual. Por exemplo, um cara que eu gosto muito, comecei a gostar bastante, foi o Arthur Petri e tem o Thiago Carvalho também. Por exemplo, o Petri, ele sempre deu mais valor ao áudio. Ele agora tá fazendo, já faz um ano, eu acho, 2 anos que ele tá fazendo podcast com vídeo. Tem também outro, o Luciano Pires do Café Brasil. Por mais que ele faça vídeos, por exemplo, tem um cafezinho, ele faz o vídeo também do podcast, que é um podcast bem pequenininho, 3 5 minutos, às vezes ultrapassa 10 minutos, meia hora, e é, fazer, ele consegue fazer aquilo ali em vídeo, mas aí toda a sua experiência, se você estiver ouvindo em áudio, ele, nossa, velho, enfim, ele consegue transmitir ali toda a mensagem, sabe? Você consegue ter toda a experiência do áudio, você não vai ficar dependendo de estímulo visual. E bom, desculpem as pausas que eu fico, nossa, velho, que aqui tá um barulho da poxa. Teve um cara que fez um puxão de orelha em mim falando que não é pra eu ficar pedindo desculpa, que é pra eu me soltar e tal, mas eu tô dessa vez só pedindo desculpa por conta do barulho, se tiver audível no podcast. Bom, teve aqui Tiago Marques, que equipamentos você usa? Quais, no caso? Cara, simplesmente eu uso meu celular com gravador de voz, que está aqui rodando. Tem um microfone que eu comprei de R$ 60 no Mercado Livre. E só. E depois, para edição de áudio, eu coloco no meu notebook, boto o Audacity, Audazezinho, e faço o tratamento de áudio básico, sabe? Eu não entendo muito de edição de áudio, tô assim, procurando melhorar nisso, estudando melhor, até porque eu tenho que começar com o básico, porque nem eu tenho conhecimento para isso, não tenho total conhecimento para isso.
eu não tenho condições de comprar um equipamento high-end ou um bom que seja assim para mexer com áudio mesmo, sabe? Então, começar com o básico é o essencial. Você não precisa ter um equipamento muito bom para, assim, um microfone, por exemplo. Tem gente que compra um microfone super caro, mas não sabe fazer uma edição de áudio, não sabe contratar um estúdio bom para fazer edição e o áudio sai todo cagado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no Master Podcast, que eles, em determinados episódios, começaram a falar que compraram um microfone caro, e não sei o que e tal. Ok, mas às vezes com um microfone básico você consegue ter um resultado bom, sabe? E o áudio, todo mundo estava reclamando que o áudio não estão sabendo fazer a mixagem correta do áudio ali durante a live. Eu não sei como fazer, mas eu sei que ali tem alguma coisa errada. Teve convidado que ficou com voz robotizada, teve convidado que. é, não, desculpem, teve um. Troquei aqui as bolas. Foi o seguinte: teve o Zé Graça e o vinheteiro. Eles colocaram tipo. O Zé Graça estava no lado esquerdo do fone de ouvido e o vinheteiro estava do lado direito. Cara, qual a necessidade de você colocar um estéreo num podcast? Sabe? Você colocar um estéreo num negócio que é para ser mono áudio. Não tem porquê. Se fosse música que começa de um lado, o instrumento, aí depois vai vir do outro lado, sabe? Se fosse isso era ok, mas um podcast, cara, que é basicamente só falando, só tratando áudio, sabe? Se você quisesse fazer uma brincadeirinha, se fosse um podcast assim que tivesse trilha sonora, que você estivesse falando alguma coisa que necessitasse de efeito especial, por exemplo, os Nerdcast que teve aquele T-Zumbi, por exemplo, aquele dali teve uma edição muito foda. Se fosse isso, sabe? Era bem ok. Mas é como eu vou reforçar aqui. Equipamento caro não quer dizer boa qualidade, sabe? Também tem o que você transmite, o que você transmite também vai definir se seu podcast vai ser bom, a qualidade do seu vídeo, sabe? Tem gente que viralizou gravando um vídeo no celular, sabe? Tinha um vídeo ali, a câmera gravava em 720p e tal, e gravava bem, sabe? A pessoa conseguia transmitir bem o conteúdo, fazer conteúdo engraçado, conteúdo sério, um conteúdo opinativo, enfim. E como faz para escolher as pautas? Cara, sinceramente eu não escolho as pautas assim, eu não fico parado pensando. Do nada vem e eu escrevo, porque eu tenho esse problema que eu não consigo manter o pensamento por muito tempo. Às vezes dura 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana. E se eu não escrever, se eu não colocar no papel por muito tempo, eu acabo me fodendo. No caso, eu não consigo mais lembrar o que eu ia falar. Por exemplo, eu tinha a historinha que eu ia contar e eu simplesmente não anotei no meu bloco de notas aqui que eu abri para ficar lendo as perguntas que vocês mandaram para mim. Por exemplo, seria um bom começo, né? Para se eu tivesse, além da história do Zinobre, tivesse outra história para contar. Mas, enfim, assim, do nada, às vezes surge uma ideia, às vezes eu tô lavando louça, às vezes eu tô no chuveiro, vem a ideia, às vezes eu tô vendo um meme, sabe? Tudo isso é como eu faço pra, entre aspas, escolher pauta. Às vezes vem a ideia e simplesmente eu escrevo sobre ela, penso um pouco. Tem algumas vezes que eu penso, realmente eu me esforço um pouco para escolher pauta. Tem ideias que vêm na minha cabeça que eu mesmo penso, pô, eu deveria fazer podcast sobre isso, mas infelizmente tem coisas que a qualidade do meu equipamento, no caso, que é básico, é um equipamento bem básico mesmo, não me permite fazer. Tem coisas que eu queria fazer com trilha sonora de jogo, por exemplo, do Bully, que é uma das trilhas sonoras que eu mais gosto dos jogos, sabe? E eu queria muito brincar com essa trilha sonora, queria colocar uns efeitos, falar sobre a história do jogo e tudo mais, mas infelizmente não tem como, sabe? Então assim, você simplesmente anota e deixa ali pendurado, depois quem sabe quando você for crescendo, você for investindo, se você quiser levar pra frente e tudo mais, aí você pega essa pauta, traz de volta, sabe? Nunca descarte as suas ideias. Sempre deixe lá, anote como você quer aplicar, como é que você quer fazer essa pauta. Sempre escreva pontos principais da sua pauta que você quer destacar, quer falar. Por exemplo, nesse meu caso, eu queria falar essas duas histórias. Só contei essa do Zinobre, além dela ser curta, porque eu lembrei. Minha cabeça frisou bastante, até porque eu tiro onda com isso até agora.
E basicamente é isso, pessoal. O podcast é, hoje foi basicamente muito aleatório, bastante aleatório mesmo. É, obviamente, né, papo aleatório, porque eu tô falando isso, né? Enfim, obrigado pelas perguntas que vocês mandaram, a todos que desejaram melhoras. Se vocês quiserem me encontrar no Instagram, tem o @acervoperdidocast. Eu mudei para @acervoperdidocast recentemente. Mas no Telegram você pode me encontrar no @acervoperdidopodcast. Lá tem um bot e também tem a seção de comentários que você pode mandar as perguntas. Você também pode mandar algum comentário falando sobre o episódio, elogiando, criticando. Críticas construtivas são bem-vindas. Se for para hatear, vai tomar no cu, cara. Não, brincadeira. Se for para hatear e fazer alguma piada boa, tá de boa, cara. Enfim, obrigado a todos que ouviram até aqui. Um abraço. Até o próximo episódio e fui!